Olá, eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade, considere se inscrever no canal. Então, esse é um canal de economia e eu tenho que fazer um vídeo conceituando o que é economia. Eu pensei que eu já tinha feito isso antes, mas aparentemente eu não gravei isso ainda e não postei um vídeo sobre economia no sentido de onde vem a economia, qual o conceito de economia, por que a economia é a ciência como a conhecemos, onde surge a economia e conceitos básicos do que é a própria ciência econômica. Então, o vídeo de hoje vai ser para falar a respeito disso. Espero que esse vídeo não fique muito longo. Na verdade, eu acredito que não vai ficar porque só tem dois conceitos básicos de economia, duas vertentes que conceituam a economia de forma diferente. As outras variações de conceitos de economia que vão ser propostas por outros autores geralmente são variações disso. Então eu vou começar com o conceito mais antigo ali de Adam Smith, David Ricardo e economistas clássicos em geral, que é o conceito de economia é a ciência que lida com o problema da escassez, que é o conceito mais básico, é o conceito mais clássico de economia. O que é escassez? Nós não temos acesso a todos os bens a todo momento e os bens não são infinitos. Existe uma quantidade finita de bens e recursos que são utilizados para produzir determinadas coisas e não se tem infinitude em nada que se possa observar na realidade. Então, só existem coisas que a gente não considera escassas e coisas que a gente considera escassos. E a economia lida com o problema da escassez, coisas que nós consideramos escassos. Por exemplo, o aço que construiu, o aço do que é feito, de que é feito na verdade, essa corrente, esse colar, essa coisa aqui, como você quiser chamar, a gente considera ele finito, porque tem pouco e não dá para todo mundo utilizar de forma indefinida e você tem que gastar tempo, e gastar dinheiro, e gastar recursos, e gastar da sua força de trabalho para produzir determinadas coisas. E não se tem infinitas correntes prontas que todo mundo pode ter a qualquer momento. E mesmo que tivesse, a pessoa teria de ir buscar. E ir buscar já torna isso escasso. Então existem coisas mais escassas e coisas menos escassas. A água é um recurso escasso, mas não tanto, quanto, por exemplo, o aço. Pessoas considerariam o aço mais escasso que a água e considerariam, por exemplo, o diamante mais escasso do que o aço, porque é algo mais difícil de se encontrar, é algo mais raro, e a economia, a ciência econômica tem esse dever de lidar com o problema da escassez e entender exatamente como as pessoas agem de determinada forma para solucionar esses problemas. Então, a economia seria essa ciência. Esse é o conceito mais básico de economia, e existe um conceito que eu gosto mais, que é um conceito que é fortemente defendido pela escola austríaca de economia, desde a época ali dos seus precursores, como Mises e alguns outros autores até mais antigos, em que se conceitua a economia como o estudo da ação humana no contexto econômico. O estudo da ação humana, que é a praxeologia, é uma ciência maior do que a economia, e esse conceito de ser uma ciência da ação humana ligada a conceitos econômicos faz com que a economia seja uma ciência que deriva da praxeologia, que é esse estudo da ação humana. E os dois vão chegar na mesma conclusão, porque ao passo de que a definição mais clássica ela traz consigo a ideia de que as pessoas agem de determinada forma porque os recursos são escassos e os bens são escassos e elas agem de forma a suprir suas necessidades da melhor forma possível. O conceito mais atual, o conceito neoclássico de economia, ele chega pelo outro lado, no sentido de que ele arrudeia e dá a definição pelo lado da ação humana e não pelo lado dos bens. Então os dois chegam na mesma conclusão a partir de lados e pontos de vista diferentes. Enquanto que o conceito mais clássico tem como base os bens, tem como base a escassez em si, tem como base características inerentes aos bens e à própria economia, por sua vez. Os conceitos mais neoclássicos, esse conceito mais neoclássico, na verdade, ele vai ter como base não os bens, não a escassez dele, mas sim a ação humana e como funciona a mente humana em geral. Porque as pessoas agem de determinada forma. E os dois vão chegar à conclusão de que as pessoas têm desejos infinitos
e que o mundo material não acompanha esses desejos de forma plena. Então, independente de quantos bens nós temos, nós sempre queremos ter algo a mais e nem sempre temos isso. Se o tivéssemos, não agiríamos de forma alguma. E é bastante interessante analisar isso, porque você chega em conceitos mais complexos de praxeologia, de questões relativas a as pessoas agem porque elas querem suprir um desconforto e ao agir elas buscam sempre um grau de satisfação superior. E geralmente esse grau de satisfação superior está ligado à aquisição e à conquista de bens específicos e à alocação de recursos de forma a atuar de maneira mais eficiente quanto possível para alcançar os seus resultados, para alcançar seus objetivos. E as pessoas sempre vão agir de maneira a alcançar isso. Então, independente do conceito que você traga de economia, ele tem que chegar no cerne, que é a ação humana. Por que as pessoas agem de determinada forma? E você chega em conceitos praxeológicos, independente da forma como você conceitua a economia. Se o seu conceito de economia está correto, você vai chegar em conceitos praxeológicos e você vai entender por que as pessoas agem de determinada forma e por que elas fazem escolhas que modificam toda a economia. E a economia é esse mecanismo de escolhas que todo mundo faz e que faz com que a sociedade em geral e o mecanismo de cooperação social atue de forma mais eficiente quanto possível. Então, a economia em geral é isso. Eu acho que não tem muito mais o que conceituar a respeito. Para o vídeo de hoje é isso. O vídeo de hoje ficou um pouco mais curto porque são só conceitos básicos de economia. Nos próximos vídeos eu vou tentar trazer, na verdade, conceitos mais complexos e tentar ensinar um pouco de praxeologia. Eu não sou um exímio sábio da arte da praxeologia e eu muito menos me diria como alguém que estudou por muito tempo, mas eu vou tentar passar esses conteúdos por meio de um estudo que eu vou fazer. E é isso. Eu sou o Lúcius. Tem mais alguma coisa para dizer? Sim. Não tem mais nada. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.